Então, pessoal, e aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer o rostinho. Eu fiz o rostinho anterior de um jeito e aqui eu vou fazer de outra forma. E esse rostinho aqui vai ser o da menininha. E eu vou fazer com uma técnica diferente para vocês verem as duas e escolherem a que mais agrada a vocês na hora de fazer. Aí aqui eu vou só encher, né, aqui o nosso rostinho. Vou deixar ele todo cheinho e fechar. E aí vou começar a fazer as marcações com vocês. Lembrando que aquele outro que eu fiz, né, que eu até falei, é o rostinho do menino. E essa vai ser a menininha, porque é um casal de coelhinhos. Olha, enchi, deixei bem cheinho. Agora vamos lá, aquela mesma marcaçãozinha. Medir os olhos ali no meio da orelhinha. Aí ver mais ou menos aonde vocês acham que fica bom a altura. No gabarito, eu fiz o gabarito no moldezinho, né? E lá tem. Aí quando eu disponibilizar o molde, já vai estar prontinho para vocês. Mas para quem quiser fazer, assim também dá certo. Essa é a outra forma que eu faço o olhinho. Aí aqui eu usei a ajuda da régua para poder ficar retinho. Eu medi aqui o tamanho do olhinho e medi, ó, ali no meio, da onde eu coloquei o alfinete, eu vou medir certinho e vou marcar, porque essa técnica vai ser diferente. Eu vou fazer de uma forma diferente da outra. Então, eu vou colocar assim e vou marcar o início do olhinho e o final dele. Dos dois ladinhos, a mesma coisa. E agora eu vou ver onde vai ficar o focinho. Pego bem no meio da cabecinha. Aí desço ali mais ou menos na altura que eu acho que fica bom. Aí já tá bonitinho assim, parecendo que o coelhinho tá dormindo. E aí eu vou marcar ali para poder saber onde vai ficar. E já vou fazer também a marcação da boquinha, tá? Para vocês verem, isso daí é uma técnica, eu tô fazendo de uma outra forma, usando um outro jeito de fazer. Os dois dá certo, mas aí tem gente que se adapta melhor a uma forma e outros a outra. Mas de qualquer forma, quando eu encostar o molde, eu vou deixar já o gabarito do rostinho para facilitar. Aí aqui, ó, eu medi uma reta e depois inclinei do ponto ali do meio para cima e para baixo, para poder fazer a marcação dos bigodinhos. Aqui eu tô fazendo a marcação dos cílios. Cílios bem grandes, porque essa é uma menininha muito fofinha. E aí, o que eu vou fazer? Aquela nossa técnica do olhinho, né? De dar profundidade, com a linha 10 também. Só que essa eu vou fazer invertido. Em vez de eu puxar a argolinha na frente, essa eu vou puxar a argolinha na frente. Na outra, eu coloquei a argolinha para trás. Aí nessa eu vou puxar a argolinha na frente e vou puxar bastante. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar da agulha e vou dar 2 nozinhos para fixar bem. Então, vocês já viram que já foi outro jeito de fazer o olhinho, né? E aí, fiz dessa forma. Agora aqui eu vou colocar de volta na agulha e vou marcar a profundidade do outro olhinho também. É só passar ali por dentro para não ter que cortar a linha. E sair lá no meio, onde fizemos a marcação do meio do olho. Essas alcinhas sempre engancham ali no pelinho do rosto. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levar pra lá. Vou deixar a argolinha na frente. Vou voltar. Vou passar no meio, puxar e dar os nozinhos pra fixar. Coloco de volta na agulha, passo por dentro e corto. E já tá feito. Aí, o que eu vou fazer agora? Nesse, eu não vou fazer a profundidade do nariz, tá? E agora, eu já vou fazer o quê? Com a linha preta, vou fazer os cílios, tá? Antes de qualquer coisa, já vou fazer os cílios
Aí vou passando ali a linha, cobrindo onde eu fiz o desenho. Eu fiz a marcação com a caneta apagável e agora eu vou passando a linha preta. Aqui eu peguei uma linha brilhosa, mas pode ser a linha comum também. Aí eu vou passar por cima, né? Cobrindo o desenho que eu fiz com a linha e voltando sempre no miolinho do olho. Porque esse daí vai ficar escondidinho. Essa linha vai ficar toda escondidinha, né? A parte de arremate dela não vai ficar aparecendo. Aí eu vou dar um nozinho para fixar. E vou passar lá pro outro lado. Aí passei pro outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Passar os cíliozinhos, dar um nozinho e deixar pronto os cílios da coelhinha. Aí eu vou botar a linha por dentro. Cheguei ali na pontinha onde eu marquei o início do bigode, tá vendo? Bem no miolinho ali que tá. Aí vou passar do mesmo jeito que foi feito no outro. A gente vai cobrir essas linhas. Só que essa também eu fiz um pouquinho menor por ser menina. Aí diminui um pouquinho o tamanho dos bigodinhos. E aí eu vou cobrindo ali, ó. É só passar ali e voltar. Saindo sempre no mesmo lugar, para não ficar vários. Nesse ponto, vocês tomem bastante cuidado para ficar sempre. A linha voltar sempre pro mesmo buraquinho. Porque aí fica o acabamento todo num lugar só e não fica vários pontinhos assim. O que fica meio estranho na peça. Aí é que eu vou passar a linha e vou. A linha ficou um pouquinho pequena. Mas também, se colocar muito grande, ela embola. Então, é melhor pegar pequeno do que grande e ela embolar no meio do caminho e você ter que refazer o trabalho. Aí eu vou dar um nozinho, porque esse nozinho vai ficar ali escondidinho depois debaixo do focinho. Aí vou passar a linha no meio, cortar e vou colocar de novo a linha preta na agulha e fazer do outro lado, né? Aqui, como eu vou começar, eu tenho que firmar a linha, né? Então, eu vou firmar onde? Ali no pontinho médio, onde é o meio do... Onde ali eu fiz a marcação do meio do... Onde vai ficar o focinho, né? Nossa, me enrolei aqui. Quase que não sai esse focinho. Então, ali eu fiz o nozinho bem baixo, onde vai ficar o focinho, para o nozinho não aparecer. Aí, eu vou passar aqui a linha. Tá vendo? Estiquei ali para fazer a boquinha. No ponto reto. Ali, eu passei 2 vezes porque eu achei que uma só ficou fraquinha nessa, né? Não sei por quê, eu achei que não ficou aparecendo muito. Aí eu passei 2 vezes. E aqui é só fazer aquele pontinho atrás, contornando o desenho da boquinha. Aí vai passando a linha ali, com o pontinho atrás, tomando sempre cuidado para quando você voltar, né? Você vai para frente, aí quando você voltar no mesmo buraquinho que saiu e não deixar pegar no meio da linha, sempre numa dos lados. Porque se ficar no meio, quando você puxar, aí vai ficar um pouquinho aberto, porque ela vai passar dentro da linha, né? Então tem que tomar cuidado também. Você passa na pontinha para ficar sempre direitinho, aparecendo apenas uma linha, porque aí a linha tá dupla. E aí você faz a mesma coisa do outro lado. Faz o pontinho atrás para terminar a boquinha. Depois que terminou a boquinha, você vai e faz os bigodinhos. Como eu falei, né? Esse, como é a menininha, eu fiz o bigodinho menorzinho. Aí aqui eu dei um nozinho, passei por trás, cortei o excesso. E eu não mostrei no outro, mas depois a gente passa o ferro nas peças para tirar as marcas da caneta, né? Quando marcamos o molde,
ficou a marquinha da caneta. Aí passo o ferro para tirar. E aqui eu vou colocar o focinho do menininho, botei preto. Aqui eu vou colocar o focinho rosa, que foi aquele focinho que eu comprei junto com as massas de biscuit no ano passado, que eu tenho até um vídeo, vou até deixar aqui para vocês verem, onde eu comprei focinhos, porque até então, quando eu fiz o primeiro coelhinho, eu só tinha o focinho preto, tá vendo? Aí era o focinho pretinho. Aí eu, depois, porque eu não tinha conseguido encontrar o rosa. Aí naquela lojinha que eu comprei as massinhas de biscuit, eu encontrei o focinho rosa e aí eu comprei. Então, o da menina vai ser rosa, que também fica mais delicado. Aqui, como vocês podem ver, diferente do menino, eu cortei rentezinho, tá vendo? Rentezinho por quê? Porque nela eu não fiz a profundidade do nariz, eu fiz uma outra técnica, né? E os olhinhos, não, os olhinhos eu vou cortar da mesma forma, deixando um pedacinho para poder encaixar. Mas o nariz, como não tem a profundidade, eu cortei rentezinho para poder ele ficar ali e não ficar estufadinho para fora, né? Aqui, ó, tá vendo? O dele ali, ó, tem a profundidade. E aí, os olhinhos dela eu vou fazer azul. E o dela, como não tem a profundidade, eu cortei retinho pra ficar por cima. O olhinho dele soltou, que eu tinha feito com a cola de silicone, como vocês viram. Mas eu vou usar a cola quente, porque como soltou o silicone, né? Então, eu vou botar quente, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o outro olho não soltou nem o focinho, mas um dos olhos soltou, né? Um olhinho soltou. E aí eu peguei e resolvi colar os olhinhos dela com a cola quente. Que também já é mais rápido, né? Você não precisa ficar segurando. Só é ruim a cola quente porque às vezes ela dá esses fiapinhos, né? Às vezes gruda. Mas aí eu coloquei o olhinho dele verdinho com o focinho preto. E o olhinho dela eu vou fazer azulzinho com o focinho rosa. Eu acho que vai ficar muito fofinha. Não sei porquê, mas olhando assim, ela já não tá com cara de menininha. Já tá com uma cara de menininha, de coelhinha mesmo. Aí, tá vendo? E aí, a partezinha do nozinho ali ficou pra dentro do focinho e não dá pra ver. Aí, agora vamos passar um blushzinho pra dar aquele toque final, né? Aquele acabamento bonitinho. Eu acho que o blush, assim, nesses bonequinhos fica muito bonitinho, dá um realce, né? E aí, eu passei um pouco mais forte nela, porque ela é uma menininha. E vou passar também um pouquinho. O dela eu estendi um pouquinho mais o blush, tá vendo? Botei um pouquinho mais pra fora também. Puxei um pouquinho mais. Pra dar um realcezinho. E vou passar um pouquinho também. Aí eu bati pra tirar o excesso. Vou passar um pouquinho também ali, ó. Nos cílios. Pra dar uma impressão que ela tá com sombra. Uma menininha de sombra. Uma coelhinha. Aí eu passei um pouquinho do rosa ali. Eu acho que ficou muito bonitinho. Mas é opcional, tá, gente? Rostinhos prontos. Vamos agora para as roupinhas.